uma alegria muito grande nós estarmos começando mais um Papo de Graça. O Tom e o Jack aqui comigo. E por falar em Tom e Jack, eu quero anunciar aqui em primeira mão que o Tom e o Jack vão estar iniciando um sarau, um programa de música, toda terça-feira, começando terça-feira que vem, todas as terças-feiras de 19 até às 20h30, 1h30 de programa. Então, começará na terça que vem, portanto, o programa Tom e Jack. Sem um ficar perseguindo o outro. Sem o Tom e Jerry se perseguiam, né? Mas aqui é só o Tom e só o Jack. Se bem que a proporção tá mais ou menos igual, né? O Tom e o Jerry, né? Não vai atazanar o rapaz. O Tom, se o Jack não sabe, é faixa preta de judô. Mas nem precisava, porque se ele cair em cima mesmo, amigo, o golpe já é esse. Só os 100 quilos, né? Já. 100 não, um pouco mais, mas não vamos falar. Se cair atravessado, ele já não sai mais de baixo. Mas olha só, e aí, rapaz? Você ficou 2 dias sem aparecer, 3? Ontem, né? E eu estava assistindo, a minha internet caiu ontem às 2h30, só voltou às 7. E eu estava no History Channel, ou Discovery Channel, e estava passando sobre Caçadores da Arca. E eu não sabia, você ontem estava falando sobre a Arca. Alguém perguntou aí e tal, eu falei uma meia hora sobre E eu fiquei assim, pensando, puxa vida, aonde estaria essa arca? Né, se fosse dado ao Caio dinheiro para poder procurar a arca, onde ele iria primeiro? E você falou sobre isso ontem. E aí, você quer continuar comentando sobre isso ou não? O Edivaldo está ali dizendo que se depender dele, ele vai junto, viu? Ele está ali dando um jeitinho na câmera do... Porque ela é de uma importância histórica... Talvez espiritual, maravilhosa, né, cara? É a figura mais central. Olha, sinceramente falando, eu acho mais fácil acharem a Arca de Noé do que a Arca da Aliança. Como eu disse ontem, a minha fortíssima suspeita é que ela foi destruída mesmo, quando Nabucodonosor destruiu a cidade de Jerusalém e o templo e levou o povo cativo para a Babilônia. E aproximadamente 600 anos antes de Jesus. De modo que eu não teria esse lugar a procurar. E agora, os roteiros turísticos da Arca são muito interessantes, são os roteiros míticos dela. E aí o programa que você deve ter visto no History Channel, foi no History. De fato, deve ter sido um que eu também vi, há muitos por aí, em que eu até brinquei com a Adriana. Falei, interessante, ele preparou um roteiro em casa, aí saiu fazendo essa viagem em cima dos mitinhos, dos mitos da Arca. Já existente, ele mesmo não está procurando nada. Né? Ele já sabia de tudo, né? Ele vai naquela história do Eu Estou Atrás, é um grande roteiro turístico, interessante para você ver, conhecer aqueles povos. As informações paralelas são sempre muito ricas, muito úteis. O pretexto é que já é uma fabricação, ir atrás da arca. É claro que ele sabe que ele não vai achar a arca, já saiu com isso sabido. Não é? O roteiro é que é um roteiro histórico, cultural, mítico, interessante e que ilustra você a respeito de um monte de viagens. No passado eu li alguns livros sobre a Arca, eu já tive esse interesse bem vívido. Eu tenho alguns interesses que não são muito comuns entre os cristãos, porque o cristão já chega e diz assim, não, eu leio no Apocalipse, a Arca do Senhor apareceu no céu, lá no trono de Deus, no santuário. Então foi arrebatado também. Arrebatado, no mínimo isso, né?
Deus amava tanto aquela arca que antes de pegarem, ele chupou ela para o céu, ela virou a arca enoquiana. Pá! Foi. E foi abduzida para o céu. Mas eu tinha curiosidade de saber qual poderia ter sido o destino histórico daquilo. E as primeiras vezes que eu fui a Israel, eu sempre tinha essa curiosidade, eu fazia perguntas. E fui encontrando umas pessoas muito interessantes no caminho. Você passava por alguns lugares onde supunham que não, poderia estar? Porque os pontos assim míticos, fora a esplanada do templo em Jerusalém, onde hoje está a Mesquita de Omar e antes estavam os templos de Salomão e Herodes o Grande, seria o lugar onde, se alguém quisesse, pudesse escavar procurando, deveria fazê-lo. Mas é um lugar inescavável por causa do status religioso islâmico. Sim. Que considera aquele chão ali o terceiro lugar mais santo do planeta, que teria sido o lugar da ascensão espiritual de Maomé. E justamente por isso nada se escava ali. Mas mesmo que se escavasse, a minha convicção é de que não se acharia nada. Porque houve um tempo em que se pôde escavar. E os templários foram para lá com essa obsessão de Arca da Aliança, Santo também Graal. Eles tinham isso também? Tá, completamente. E eles... Eu pensei que fosse só sobre o Graal. Não, a Arca da Aliança de um valor mítico, sagrado, extraordinariamente poderoso. Você veja, o Templo de Salomão foi construído para a Arca. Não foi a arca que foi feita para o templo. Qual era a história inteira? Eu quero construir uma casa de repouso para a Arca da Aliança, o que Davi queria. Foi o que Salomão se propôs, então o templo foi construído para a arca, não a arca para o templo. A arca pré-existia o templo, ela vinha desde o deserto. A arca era mais importante do que o templo. No tabernáculo, e isto e aquilo, o templo já é aquela tentativa já do surto da realeza de querer fazer aquele xixi monárquico, messiânico, de marcar o lugar com a grandeza e involucrar a arca com uma grandeza incomparável. Então esse foi o projeto de Davi, ao qual Deus disse não. E a construção do templo por Salomão é uma concessão. Por insistência de Davi, talvez. É tudo uma concessão, olha só. O reinado em Israel, a escolha de um rei foi uma concessão, é tipo divórcio. É por causa da dureza dos vossos corações. É uma concessão. Você veja o que o livro de Samuel diz. Como Samuel fica irado. E diz, olha, vai acabar tudo. Até agora o Senhor é o rei. Daqui para frente vocês vão instituir o que os povos têm. Então as filhas de vocês, as melhores, vão ser mulheres dele. Ele vai ter poder assim, assim, assim. Os impostos, as taxas, as terras, isto. Vocês vão ter um senhor humano. E como todos os outros povos têm, é isso que vocês querem mesmo? E eles disseram, é isto que queremos. Todos os povos têm, nós queremos também, nós não podemos fugir da regra. Aí Samuel fica furioso. Aí vai adiante do Senhor. E diante de Deus, o Senhor diz a ele, não fica com raiva, eles não estão rejeitando a ti. Eles estão rejeitando a mim, como o Senhor deles, o rei deles. Então deixa eles terem o que eles querem. Aí vem Saul e aquela catástrofe. Davi é o remédio dentro da concessão. Agora é interessante que da concessão se tornou a fixação. Né? É claro, totalmente. E perdura até hoje. Completamente. Loucura, né? Porque quando se diz que o cetro não se afastaria de Judá, já lá profecia dada por Jacó aos filhos,
todo mundo chega e diz, não, é porque estava se esperando o momento de surgir esse rei. E Saul só foi uma antecipação equivocada, mas quando aparecesse Davi, naturalmente, Davi seria ungido rei. Pode até ser que tenha sido, mas, ou que tivesse sido. Eu tenho as minhas dúvidas de que fosse exatamente assim. Acho que inevitavelmente aconteceria, porque a necessidade de organização política do povo de Israel e o poder político e militar que a existência de um comando forte produz E é necessário numa naquela nação, região, né? e estando eles cercados por um poder hegemônico de um lado como o Egito, milenar naquela época, né? A maior superpotência da Terra, ainda que já estivesse entrando em processo de decadência nos dias de Davi, mas poderosa ainda. E de um outro lado você já tinha as articulações todas acontecendo na Mesopotâmia, os grandes impérios crescendo e se fortalecendo, como logo depois, 200 anos depois, começaram a se tornar impérios poderosos. A Síria sempre teve reis fortes e reinos fortes, e eram inimigos poderosos. Os outros povos à volta, Moabe, Edom, todos eles tinham seus reinos com seus reis. Os filisteus também não fugiam à regra, nem os fenícios ao norte, esse era o modelo. Então eles começaram a dizer, poxa, por que a gente tem que ser o único povo da terra a ser orientado por Deus? Um reino de sacerdotes que vai ser julgado por juízes ungidos. Começaram a querer um livramento ou um establishment de poder mais prático, mais claro, mais manifesto, mais físico, que pudesse ser ostentado, que pudesse virar uma capital de concentração de brilho, de poder e de força. Está na natureza humana. Essa coisa de o espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai, é contra tudo que nós somos. Essa coisa de ser hebreu, de ser leve, de manter as coisas assim na base do que quem é que seja, e não na criação de cargos, funções que supostamente imantam você de um poder sem que você necessariamente seja nada. E então a rubrica passa a ter mais valor que a própria muito pessoa, mais. né? Então esse espírito da natureza de Deus, de que a árvore deu fruto que lhe seja próprio, e não aquela coisa que diz, não é mangueira, mas a gente faz uma injeção aqui, um implante genético e altera a natureza dela, ela vai produzir mangacate, que é um híbrido disso. Não, isso não está presente no modus operandi de Deus, que sempre é extremamente natural. É tão natural o poder que a gente chama até de natureza. Não muda o curso Agora, dele. Israel foi considerado o povo de Deus, né? Mas Israel é. Sim, mas isso, você não acha que isso de alguma forma abriu um precedente para essa mentalidade, não? Eu acho que Israel é um povo de Deus, não é o povo de Deus, mas é um povo de Deus com um chamado histórico singular, como povo. Quando eu digo que ele é um, é porque Deus não se particularizou como Deus exclusivo de Israel, o que faz de Israel um povo de Deus. Mas é um povo com um chamado histórico diferente de todos os demais povos da terra. Não se pode negar
o fato de que a salvação vem primeiro para o judeu, depois para o grego, tanto quanto o juízo vem primeiro sobre o judeu, depois sobre o grego, significando o grego qualquer um outro. Não se pode negar que existe um pacto na consciência de Israel, entre Israel e o Deus único, eterno e verdadeiro. E é um pacto solene e coletivo. Não foi Moisés que fez esse pacto com Deus pelo povo. Foi o povo que fez esse pacto com Deus na presença de Moisés. O pacto que... Eu nunca tinha visto, eu nunca tinha percebido essa diferença e para mim isso é novo. O povo disse, nós queremos, só não nos fale diretamente que a gente não suporta. Êxodo 21 ali. Mas o povo disse, nós seremos. Mas essa é uma grande diferença entre o pacto ser de Deus para com o homem, mas do homem para com Deus. Isso claro, do homem para com Deus é crença. De Deus para com o homem, como uma resposta do homem para com Deus, é uma aliança. Aí para o bem e para o mal, porque Israel tem conhecido o significado desse pertencimento para o bem e para o mal. E conheceu juízos como provavelmente nenhum outro povo da história tenha conhecido, como conheceu uma sobrevivência coerente, homogênea e contínua, como nenhum outro povo da história conheceu. De modo que é uma aliança que começa individual de Deus com Abraão. Eu vou te abençoar, abençoar a tua semente. E ninguém pode negar que tudo quanto se conversa sobre Deus nesse planeta, para o bem e para o mal, nasça de Abraão, quando diz respeito a um Deus único, pessoal, relacional, capaz de amar. Tudo tem a ver com Abraão, seja pela perspectiva dos judeus, herdeiros direto genético dele, seja na perspectiva dos discípulos de Jesus, da fé em Jesus, sendo Jesus também judeu e assumindo isso com toda clareza. Diz para a samaritana, a salvação vem dos judeus. E seja em relação aos islâmicos, a Maomé e aos árabes, que também são descendência de Abraão, com Agar, Ismael. Então você veja o poder dessa revelação de Deus a Abraão lá na Mesopotâmia. E o impacto disso no planeta, para o bem e para o mal. Agora, o povo de Israel, diferentemente, por exemplo, das nações árabes, que foram convertidas a Alá pela mensagem de Maomé, o profeta, e pelos seus representantes posterior, nunca foi um povo que, como povo, tenha feito um pacto solene diante de Deus e voluntário. A imposição da fé islâmica nas tribos árabes aconteceu quase que 90% das vezes pela via da conquista e da guerra e da espada. Eles matavam os chefes tribais árabes e impunham o Islã. Isso dentro da própria comunidade de irmãos. Entre eles mesmo. Agora, Israel não é assim. Primeiro, Israel precede muito a tudo isto, do ponto de vista desta consciência. O islamismo é uma coisa recente, tem 1400 anos. Israel, só Jerusalém está celebrando 3.000 anos de cidade, celebrou há 10 anos atrás, 12 anos atrás. E o povo hebreu, muito mais tempo de rodagem. Então aí, com milênios, se você for considerar as raízes mesopotâmicas, mais de 5.000 anos de jornada traçável. Então, do povo que estava ali quando Abraão foi,
Eles seriam remanescentes, talvez, aquele povo que está na faixa de Gaza, seriam remanescentes daqueles povos? Os palestinos? Não, eles são beduínos e árabes. Aquele povo amorreus, todo mundo morreu. Os amorreus morreram. Todo mundo morreu. Não existe mais esse povo. Você pode até achar traços de DNA. Mas por assim, aí, como né? povo, eu pensei que os uma palestinos... linhagem direta não, né? Não. Tá. E assim como provavelmente você não pode achar traços de DNA de filisteus, mas não existe nenhuma linhagem. Então, essas linhagens antigas, fora os orientais, né? Japoneses, chineses, tailandeses e tudo, a maioria dos outros povos da Terra se misturaram muito. Alguns desses aí que não se misturaram tanto foi pela via até do distanciamento do resto da Terra, né? O Japão é uma ilha, mantendo a homogeneidade, sendo que 430 dentro do Egito, sem perder a homogeneidade, a consciência de povo, de nação, mesmo sem chão, mesmo sem rito, mesmo sem templo, mesmo sem nada. Eles mantiveram essa identidade. Depois eles saíram, 40 anos no deserto, entram na terra, mantiveram a identidade. Aí houve aquele ápice de identidade, depois de Davi, Salomão, aí divide tudo, fragmenta a nação, reino norte, reino sul, cativeiro do norte, cativeiro do sul. Eles vão para o cativeiro e mantêm a identidade lá em Babilônia, no meio da superpotência, sobrevivem a um outro choque cultural, já tinham sobrevivido do Egito, sobrevivem agora da Mesopotâmia outra vez, ou dos babilônios, depois dos medos, dos persas, com impérios poderosos, de influência magnífica. Sobrevivem e mantêm, né, a identidade. E também muito cultos, muito ilustrados, muito astronômicos, muito militares, muito arquitetônicos, muito matemáticos, muito tudo. Então, muito estéticos. Aí eles voltam, os que voltam, e se mantêm, só que voltam e nunca mais conseguem ser os senhores da própria terra. É sempre status de relatividade. Até a destruição do templo de Herodes o Grande pelo general Tito no ano 70. Aí são dispersos de vez pela terra toda até 1948. E ainda hoje, a maior parte deles estão vivendo em outros lugares do mundo que não Israel. A maior parte. E não perdem identidade. O que torna este povo de Israel um advento histórico incomparável. Especialmente porque Jesus não descartou o significado histórico de Israel como povo, em momento nenhum. Paulo falando em Romanos sobre isso também, né? Paulo, vou chegar lá, mas começando em Jesus. Eu disse que eles já existiam antes de entrarem na terra de Canaã. Há 600, 700 anos tinham sobrevivido há 430 anos no Egito. Depois tinham entrado na terra, tinham tido todos aqueles problemas de sincretismo, assimilação, isso e aquilo. Após esse momento, eles têm o ápice deles com Davi, com Salomão, mas aí começa a fragmentação, aí o exílio. Vão para o exílio em Babilônia, sobrevivem àquele poder intelectual, cultural, arquitetônico, estético, militar, e todas aquelas influências. Voltam, mas depois que voltam nunca mais são os donos e os senhores da terra, estão sempre num status de convivência, de busca de paz, mas nunca de tranquilidade, nunca conseguindo obter tranquilidade nem soberania. Tenha sido no início com os persas, quando voltaram ainda, tenha sido logo a seguir com os gregos, e tanto Ptolomeus quanto Seleucidas,
tenha sido logo depois com os romanos, até que os romanos destruíram tudo no ano 70 da era cristã. Aí eles são espalhados até 1948 por quase todos os povos desta terra. E voltam, e ainda hoje, 1/3 só dos judeus residem lá. Os outros 2/3 estão espalhados pelo mundo. Mas ficam completamente ainda definidos como povo, independentemente de terem morado mais tempo naquele chão ou não, eles não se perderam na sua identidade. E quando nos informaram de que a gente já estava falando aqui há uns 10 minutos para nós mesmos, sem que eles estivessem participando, eu estava dizendo que Jesus não descarta o papel histórico do significado de Israel, nem antes dele, nem durante o tempo dele, nem depois. Ao contrário, especialmente, por exemplo, no Evangelho de Lucas, você vê aquela afirmação no chamado sermão escatológico de que aquele povo seria levado cativo, seria passado ao fio da espada e levado cativo para todas as nações da terra, e por lá ficariam espalhados, e que Jerusalém seria pisada por gentios até que o tempo dos gentios se completasse. E as demais afirmações que a gente vê no Novo Testamento, e são algumas, mas entre elas a mais forte provavelmente seja de Paulo, em Romanos, nos capítulos 9, 10 e 11, quando ele afirma que nós fomos enxertados no ramo histórico de Israel, daquela linhagem de informação, de conhecimento e de fé, que nós não nos tornássemos arrogantes em relação a eles, porque nós tínhamos sido fruto de um enxerto, e que se nós que somos ramos de uma oliveira braba, horrível, e sem nenhum histórico de consciência, coubemos aí, porque grande é a misericórdia de Deus, então se Deus tem esse poder de nos enxertar a nós nesse fluxo de graça histórica, muito mais poder ele tem de fazer com que ramos naturais sejam o que foram feitos para ser. Por isso Paulo diz, não se jacte. Você que hoje acha que conheceu, que entendeu e tal, não se jacte. De outro lado ele diz que viria endurecimento em parte a Israel até que entrasse a plenitude dos gentios, que é eco da mesma expressão que você ouve em Lucas, até que o tempo dos gentios se complete, Jerusalém será pisada por eles. E então Paulo reintroduz Israel nesse cenário histórico, escatológico, com afirmações também claras. E cola a história de Israel à igreja, né? E claras, né? No fim é tudo uma mesma coisa, e será. E ele diz que no final todo Israel será salvo. E ele não estava falando só do Israel espiritual, ele estava falando de Israel mesmo. No fim eles vão dizer, bem-aventurado aquele que vem em nome do Senhor, vão reconhecer em Sião a sua salvação. E esse futuro de reconhecimento do Messias, que veio para o que era seu e os seus não o receberam, está afirmado. E de muitas formas e de muitas maneiras, no Novo Testamento todo. De modo que judeu não é para ser cultuado, ele é só um pecador entre os demais homens. Inclusive Israel, isso responde a pergunta do Israel é uma nação, entre outras nações, capaz de erros e de acertos. Quando Israel estiver certo, ela merece apoio. Quando estiver errado, merece reprimenda. Ninguém tem que ficar cultuando judeu, nem lambendo judeu, e nem com esse tipo de cumplicidade mafiosa para com Israel. Jesus não a teve, os profetas não a tiveram, os apóstolos não tiveram,
por que só imbecil cristão fanático é que tem que ter? Então, dizer não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada não significa não amar Israel. Por outro Significa amar Israel e querer salvá-la da idiotice, salvá-lo da idiotice. Por outro lado também, eu já vi muito cristão fazendo críticas severas ao judeu. Uhum. E não é por aí. Se tiver procedência, tudo bem. Agora, Sim. eu estou entendendo é que você está falando daquela crítica pela crítica, né? Crítica Aquela pela atitude crítica. Unilateralmente Exato. hostil. Uhum. Tem muitos. E eu nunca consegui entender por que esse espírito, assim também como eu não consigo entender o fanatismo beijoqueiro e idolátrico em relação aos judeus. Para mim é tão simples entender no Novo Testamento, pela leitura da Bíblia, que não existe espaço geográfico no Evangelho, na consciência do Evangelho, para esse tipo de apego fanático e cultuador de Israel ou do chão de Israel. Eu vou lá por interesses históricos, arqueológicos, em razão das minhas curiosidades frequentes. Toda vez que eu vou, eu aprendo coisas, conheço também pessoas diferentes. No curso desses anos, essas dezenas e dezenas de vezes que eu já estive lá, eu me enriqueci muito, em muitos aspectos. Você tem amigos judeus? Tenho, e do ponto de vista do enriquecimento cultural, intelectual, histórico, arqueológico, multicultural, de percepção do significado da pluralidade do encontro humano, da impossibilidade da religião ser solução para qualquer coisa neste mundo, e a maior demonstração disso é Israel. Quanto mais apego religioso pelo lugar, mais inviável se torna a coexistência pacífica no lugar. Então, Israel, para mim, é aquilo que Paulo diz em Gálatas 4, do ponto de vista histórico. Jerusalém é uma cidade que gera para a escravidão. Gera para a escravidão. Gera para a escravidão. Então, eu não vou lá com o René Terranova iria, ou um monte de outras pessoas aí vão, um culto à bandeira de Israel. Hoje alguém me mandou um link dizendo, olha só esse fanfarrão. Aí eu cliquei lá, abri uma página de um cara, se não me engano, em São Paulo, não fiquei muito certo de onde seja, que faz umas arcas da aliança em tamanho, réplicas de tamanho assim mesmo, padrão bíblico, com toda aquela dissimulação para dar cara de ouro, para ficar tudo bonitinho e tal. E ele usa na comunidade dele lá, tem um processional da arca, aquele culto, a arca, e ele agora resolveu industrializar, está vendendo aí para quem quiser comprar. Pode levar para casa. Ela só não é coberta de ouro, nem feito de madeira de acácia. Não, né? Se for, o pastor tira, raspa, manda fazer outra cobertura e consagra o ouro ao Senhor no altar do bolso dele. Bom, a gente está aqui já nessa conversa há muito tempo, não era o objetivo, né? Nós temos aqui vários assuntos, Caio. Eu posso dizer para você escolher um? Por favor. Ainda no assunto da arca, eu não te perguntei, a Rogéria, o que estaria por detrás dessa necessidade de Deus de criar uma arca? Fazia parte de um processo de comunicação ou era aliança propriamente dita? Não, Deus nunca teve necessidade nenhuma de criar arca mesmo, né? E se Deus tivesse necessidade de criar uma arca, a arca nasceria. Não seria fabricado pelo homem. Ia nascer de uma semente. Quem tinha necessidade de fazer arca era o homem. E não foi a primeira arca, não. A humanidade já fez outras arcas sagradas, longe de Israel, da Bíblia. A arca não é uma invenção bíblica, arcas sagradas. E assim como o batismo não é uma invenção bíblica, todos os povos da terra têm seus ritos batismais. Assim como quase tudo. O que a gente não entende é que essa é uma necessidade do homem. Apenas do homem. E especialmente... Concreção, né?
especialmente do homem daqueles dias, que precisava imensamente de simbolizações muito tangíveis, de modo que, para que não se caísse no extremo das simbolizações que pretendessem ser encarnações do simbolizado, vem o mandamento de proibição de fazer imagens de escultura e de cultuá-las, que é a simbolização como materialização do simbolizado, é o ídolo. Mas, ao mesmo tempo, se tem a saúde mental de se poder fazer uma arca como simbolização de algo simbolizado que a transcende, sem que a arca seja um objeto de culto, como nunca foi objeto de culto. Eles só viam quando ela era carregada, então. Já muito tempo depois começaram os episódios aí de usar, de tocar nela e cair, os filisteus já, com as pragas que vieram, mas já séculos depois da criação dela. Então, 3 séculos depois. Então, além disso, você veja que há 2 querubins, imagens de escultura, colocados sobre a arca. E não foram nunca consideradas imagens de escultura. Para adoração. O que mostra a relativização do significado de imagens de escultura. Porque imagens de escultura, do ponto de vista, de fato, do espírito da lei de Moisés, não era deixar de fazer qualquer coisa que tivesse aparência de qualquer outro ente ou criatura existente. Não era isto. Prova disso é que havia querubins como imagens de escultura sobre a arca. O que transformava aquilo em imagem de escultura, eu vou repetir, em ídolo, era quando a simbolização era vista como materialização do simbolizado. Aí virava ídolo, porque se prestaria culto àquilo ali. Mas como esse aspecto estava cortado, pelo menos teórica e conceitualmente cortado na consciência de Israel, e estava definido na consciência de Moisés, e esteve definido na consciência de alguns outros, a arca é trazida não por uma necessidade de Deus, mas apenas por uma necessidade de comunicabilidade. Simbolizações são comunicações. Interessante isso. São comunicações. Comunicações que transcendem o poder de palavras e de lógicas. São comunicações de significados. Então não era uma necessidade de Deus, é apenas uma carência humana de absorção de significado. É uma mídia. Como a serpente de bronze. A arca era uma mídia. Como a serpente de bronze. Da mesma forma da serpente de bronze. Como qualquer outra coisa, como o pão e o vinho na ceia. Tá explicado. Pronto. Pão e vinho. Deixa eu te ler algumas para você escolher uma. Tá. Atílio. Primeira, Caio. Nunca vi você falando em missão integral. Eu não sei o que é isso. Não, então tem que ler tudo que é livro meu, tem uns 30 só sobre isso. Tema recorrente de pensadores cristãos. Não, é que isso era um tema recorrente na década de 70 e 80. Mas não tem ninguém nesse país que tenha falado de missão integral, escrito sobre missão integral, gravado sobre missão integral. Missão integral feito mais você trabalhar para o Evangelho, receber do Evangelho, é isso? O seu amigo aqui não, missão integral é a associação de evangelização com ação social e com qualquer tipo de outra ação que toque o todo da realidade. Mas então, você fez isso? Não, eu só fiz isso. Então o Atílio eu não sei onde ele estava. Mas eu não falo mais nem sobre o assunto, porque para mim ele virou um assunto tão parecido como o termo evangélico. Ele ficou tão desgastado que quem quer que esteja falando hoje está falando dos ecos do tempo em que isso foi algo refletido. Quando foi? O questionamento surgiu no congresso que o Billy Graham organizou na década de 50 em Berlim,
e ele cresceu, ele foi crescendo em 60, na década de 60. Ele foi crescendo na década de 60, até que ele se materializou como proposta em 74, no Congresso de Lausanne. Aí ele vem crescendo, ele se tentacularizou como movimento no mundo inteiro. Chegou ao Brasil muito timidamente, com alguns irmãos aqui no início da década de 80. Teve a sua maior expressão no Brasil no Congresso Brasileiro de Evangelização em 1983. E dali em diante, ele teve a sua maior expressão no Brasil durante mais de uma década na Vinde, que era a grande fomentadora de missão integral da igreja no Brasil. E só eu publiquei mais de 30 livros sobre o assunto, dezenas de congressos, viajei o mundo inteiro fazendo palestras para pastores de volta da terra sobre missão integral. Então, Atílio, meu mano, para mim não, porque eu não falo mais hoje em dia, é mesmo de cansaço, de impossibilidade de repetir as mesmas coisas, mas pelo menos 30 livros meus são sobre o assunto, deve ter umas 120 fitas. Escreve para o Edivaldo, que ele deve ter tudo isso aí. Pelo amor de Deus, agora não diga isso. E quem está falando isso hoje está assim tentando ressuscitar um zumbi. Porque, a meu ver, o tema é de importância bíblica, mas o modus operandi é totalmente equivocado, a motivação é equivocada, o modo de fazer é equivocado, a coisa toda é equivocada. Então, eu não falo no assunto para não ressuscitar o teminha, porque o tema tem um conteúdo de uma preocupação bíblica na sua proposta, mas o modus operandi inteiro é aquele velho modo operandi missionário, departamentalizado, ongueiro, de para-eclesiásticas, de todo mundo agora, cada um concentrado no seu setorzinho e tal. Então, é por isso, é que seu amigo aqui já passou dessa, entendeu? É só por isso que eu não falo no assunto. Eu cansei. Isso é uma ressurreição de zumbis. O Evangelho carrega isso tudo no seu bojo. Quem vive o Evangelho e prega o Evangelho está fazendo missão integral sem precisar idiotizar-se na anatomia que pretende segmentar estas coisas e transformar tudo em ação departamental da empresa eclesiástica. A Uzenilda, ela tem recorrente aqui perguntado sobre, parece que ficou sobre um chip, ficou de ontem um assunto sobre o chip, implantar de ontem para cá? Não, isso foi no site. Ah tá, não tem nada a ver com aquilo, né? É, no site lá que alguém me escreveu e eu respondi sobre esse assunto. Bom, eu queria que falasse aqui sobre isso. Você quer falar? A menos que ela me faça uma pergunta, né? Tá, vamos falar. Queria ouvir um pouco sobre teologia de libertação, de José Paulo. Jerônimo fala, outra Caio. Coisa também para a qual eu não tenho mais paciência. Eu esgotei a minha alma com a teologia da libertação na década de 80. Também tem livro dessa meu escrito falando do assunto, do que eu concordo, do que eu discordo, do que eu sempre discordei, do que eu sempre achei que não era a teologia da libertação, era apenas uma tentativa de usar o instrumento marxista de análise hermenêutica da história e se apropriar de alguns textos bíblicos para ideologizar uma proposta de ação coletiva e de mobilização coletiva na sociedade feita em nome de Jesus e do Evangelho. E o que podia haver de positivo nas propostas da teologia da libertação, o que havia de equívocos, tudo isso também cansei de falar, é que esse é um assunto morto. Nem o Leonardo Boff tem mais paciência para falar nele. Ele está preferindo conversar sobre física quântica do que sobre teologia da libertação. Bom, Caio, Jerônimo agora. Alguns se dizem amilênios, pré-milênios ou mesmo pós-milênios. Sua forma de ver as coisas sempre foi diferenciada. Como você se classificaria? Eu? Eu acho que todas essas coisas são organizações humanas, né? Quem disse que é A, que não tem, foi alguém. Quem disse que é pré, foi alguém. Quem disse que é pós, foi alguém. Mas não foi a Bíblia.
Então, aonde a Bíblia não estabelece nada com clareza, não sou eu que tento esclarecer coisa alguma. Quem tenta esclarecer ordens sobre as quais a Bíblia não estabeleceu ordens nem cronologia, vai apenas construir uma doutrina que vai criar um monte de pessoas com presunção de certeza, totalmente equivocadas. Então, aonde não existe essa definição sequencial, e na Bíblia não há em livros escatológicos, porque já são sistematizações. O cara pegou, aí chega aqui, Tessalonicenses diz isso, ele bota nessa ordem, aí o Apocalipse solta aquela e puxa para dentro dessa sequência, aí Daniel diz alguma coisa, aí ele puxa para esse ponto aqui, aí ele faz uma soma aqui das profecias de Daniel com uma suposta interrupção no meio da 7ª semana, aí ele faz todas aquelas contas que todo mundo já fez antes, aí interrompe a semana, aí ele cria um sistema dispensacionalista, dependendo de como seja a visão dele, pode ser pré-tribulacionista, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, pode ser mid-tribulacionista, vai ser arrebatada no meio da tribulação, ou pode ser pós-tribulacionista, vai ficar aqui e levar cacete até o fim. Aí, dependendo da linha dele e da visão dele e até da ideologia política dele ou do momento histórico no qual ele esteja vivendo, aí, por exemplo, o surto de milenismo cresceu extraordinariamente na esteira do domínio cristão constantiniano. Então havia gente que pensava que tinha começado esse período da realeza do cristianismo, virou a Idade das Trevas. Na hora em que, por exemplo, houve a grande manifestação da virada protestante, houve aquele grupo que achou, de um lado, que aquilo poderia ser a manifestação desse reino de Cristo que estava começando, como também houve aquele grupo que disse, que ficou tão impressionado com as consequências do protestantismo do ponto de vista social e econômico, que achou que a própria aparição daquele novo modelo de sociedade capitalista, com tudo que foi gerando de progresso, era o milênio em si. Aí depois houve uma queda nessa percepção nos meios protestantes históricos. Depois da Segunda Guerra Mundial, com alguns avanços científicos que surgiram, houve outra vez o recrudescimento da ideia de que agora seria a ciência, com a abolição das doenças, das enfermidades, disso e aquilo, queria estabelecer o milênio. Havia aqueles que diziam o seguinte: não vai haver jamais nenhum milênio e Jesus vai voltar e pronto. Havia aqueles que diziam: não, o milênio deve ser apenas uma simbolização de tempo de um momento de refrigério, mas que não signifique 1000 anos. Havia outros que diziam: não, milênio sempre foi 1000 anos, de modo que serão 1000 anos de Jesus reinando aqui na terra. Escreveu, não leu, o pau comeu, como as grandes linhas ensinam. Outros chegam e dizem: não, é um milênio, Jesus não vai estar presente na terra, é apenas uma era de consciência que vai cair sobre a humanidade, porque o diabo estará preso. Outros chegam e dizem: não, é apenas uma manifestação de um aeon de fraternidade humana, com os princípios do reino de Deus universalmente absorvidos, até que há uma desgringolada final, mas Jesus não estará necessariamente na terra. Enfim, a Bíblia não esclarece nenhuma dessas coisas, somente pequenos livros de sistematização escatológica é que constroem a ordem que praticamente se queira construir. E não esclarece porque não é essencial. Não, se fosse, estaria dito. Mas não é. Jesus fez muita questão de dizer que, quanto a esse tempo e hora, todos nós tivéssemos certeza absoluta. Quanto ao modo, aos tempos, às eras, às minúcias, às sinalizações, às tentativas de cronologia, que nenhum de nós se agarrasse a esse tipo de fixação. Que não ia não, ninguém sabe. É proposital a nossa ignorância, é um propósito divino.
A gente tem sinais de tempos, a gente lê evidências, mas não nos é permitido ir além do discernimento de tempos e horas, de discernir assim a gravidez da história, os momentos prenhos da vida, sinalizações conjuntas que indiquem aquela direção, mas sem nenhuma tentativa de começar a querer fazer conta, cálculo, cronologia, estabelecer sequências. Quem quer que tenha feito isso antes, deu com todos os burros e com os porcos na água e com os demônios do gadareno, lá no fundo do abismo. O homem não consegue discernir o seu próprio tempo, o seu próprio dia, né? Não, e não fomos chamados para escrevermos nenhuma dessas coisas. Ora, o nome do livro da Revelação é Apocalipse, e ele não é sequencial. Ele não é sequencial, ele nos conta quais são as grandes maquetes de fenômenos humanos Cronologicamente ele não está que vão se repetindo na história. Como aquela história do tempo. Do espiral, que eu falo muito nisso, como se fosse uma espiral que vai crescendo. Você vai carregando que vai a memória crescendo, das coisas. E ela vai. Vai chegar uma hora em que aquilo que, não só nos dias de João, mas em todos os dias antes de João, essa mesma relação espiralada crescente de fenômenos que se encadeiam, vai chegar uma hora que ela vai ganhar a concreção dela tão total e não relativa, que será o tempo e a hora. Porque, por exemplo, nos dias de João, João escreveu a partir da maquete romana que ele tinha. A partir da maquete romana que ele tinha, ele pegou os arquétipos, que são os arquétipos universais, a partir dos quais a gente faz essa leitura do Apocalipse no contexto da história humana. Eu faço, a minha geração deveria fazer, cada geração deveria fazer. João pegou aquela maquete romana imediata. Aquela maquete romana imediata serviu para a produção de todos os arquétipos que para João não eram nem necessariamente arquétipos. Para João, como indivíduo finito, podiam já ser as simbolizações finais da própria esperança dele. Para ele, Jesus já estava voltando. A cidade de 7 colinas era Roma. Então é agora, vai chegar a qualquer momento, se não for comigo, mas vai ser já, aguenta aí firme. Gente, bom, do ponto de vista de João, a arquetipia que ele usou, aquela maquete ali, servia para tudo mais, porque João se foi, Jesus não voltou. Voltou para João, mas não voltou para a história. João foi para Jesus, Jesus não voltou para a percepção da história. Se é necessário que alguém fica até que eu volte, mas dando sequência aqui. Então, se João não viu aquilo se cumprir nos dias dele nem para ele, o mesmo texto que ele disse está selado, e leiam, não alterem, não mexam, porque ele está fechado. E não acrescentem, ele é o que ele é. Esse mesmo texto, em momentos diferentes da história humana, foi relido. E toda vez que ele foi relido, ele encontrou a sua reatualização total. Automático. Seu apocalipse. Ele foi um apocalipse em cada geração. Por exemplo, eu nunca entendi por que Lutero, por ele, o Apocalipse teria ficado fora do cânon sagrado, aqui da Bíblia, do chamado cânon sagrado. Como Tiago e alguns outros livros. Porque, sinceramente, eu, com a minha mente finita, pequenininha, circunstancializada pelo tempo, espaço, pela história, como a minha mente é, não haveria jeito de eu estar vivo no século XVI, ler o Apocalipse, com a Igreja Católica sendo como a Igreja Católica era, o Papa sendo como era, e eu não ver naquilo ali a grande meretriz, no mínimo, e não ver todas as coisas que estavam ali, como muitos viram depois, até de maneira exagerada, como hoje. Não dá para você ler o Apocalipse e quando você pensa na grande meretriz,
Ao invés de você pensar no mundo islâmico, ou no judaísmo, ou no budismo... Eles têm que achar alguém para encaixar a grande meretriz. Mas é natural para mim, pelo menos, que sou um ocidental, de que essa grande prostituta seja essa manifestação de institucionalidade religiosa que vai corrompendo tudo, se casando com o sistema econômico e se fazendo um com ele, até que no final ela é desmontada, porque a mulher leva a besta, ela vai levando, chega uma hora que ela leva um golpe da besta, e ela é descartada. Agora, durante um bom tempo, ela é jungida a esse sistema. Então não dá para eu olhar para esse arquétipo, olhar em volta e não fazer essa leitura. Pode ser que daqui a 15 anos tudo mude. Os evangélicos diziam que era a Igreja Católica, saber. Mas hoje em dia com que autoridade se diz isso se a Igreja Evangélica Mundial se tornou mais medieval do que a Igreja Católica? Ela se tornou o ente que precisaria do grito de Lutero. Nesse caso, já nem precisaria, porque o mundo é outro, já não daria para ser feito daquele modo. E além do que, a circunstância é tão dramática que o que se tem que afirmar é que qualquer tentativa de curar essa coisa é botar remendo de pano novo em veste velha mesmo. Sai dela, povo meu, para ver se ela se salva pelo abandono, para ver se ela se salva pela evasão, para ver se ela acorda por ser largada e abandonada, para ver se dentro dela alguns ainda abrem o olho. Não é o caso de tentar reformar isso é irreformável. Não existe mais protestante. É largar essa pele velha. Até cobra faz isso, só crente é que não larga essas cascas eternas. Não sai na direção de abraçar o novo e beber o vinho novo, que é servido na graça de Deus a cada nova geração, a partir do fundamento imutável da palavra. Então, voltando ao Apocalipse, cada geração tem que reler o Apocalipse para ela própria. Porque a grande questão do Apocalipse não é apenas nos dizer quando Jesus volta, porque o Apocalipse não diz quando Jesus volta, diz apenas que com certeza ele volta. E diz que é breve. E é breve mesmo. É breve do ponto de vista do tempo, porque 2000 anos e porcaria nenhuma é a mesma coisa. É breve do ponto de vista da existência humana, porque se eu viver 80 anos de idade é porcaria nenhuma, e aí eu vou encontrar Jesus. É como se ele Jesus vai voltar do mesmo jeito. Não é a mesma coisa, é breve. Uhum. E é breve, porque será breve. Nós não temos como manter o planeta Terra, virou agora uma questão de encurralamento. Não temos como manter o planeta Terra na aceleração autodestrutiva na qual ele se colocou por muito tempo. Então nós estamos falando de alguma coisa que, do ponto de vista de que se não haja um milagre muito rápido na consciência coletiva humana para que o planeta seja preservado, não havendo isso, é uma derrocada ou então, de interconexões de morte extraordinária, até que apareça um pseudo-salvador, e que é algo, ou um sistema pseudo-salvador, que aí será pseudo-salvador e exercerá aquele controle absoluto, porque do jeito que as coisas estão, humanamente falando, a única salvação para a Terra é ditadura absoluta, é controle absoluto. Vai chegar um momento de tamanha insustentabilidade que a lógica humana vai dizer, do jeito que está, não dá mais para a gente sustentar os nossos modelos de democracia tribalista e nacionalista. Consumista. Não, eu estou falando mesmo de concentração de poder. Não dá mais para fazer de conta que dá para cada um ter sua autodeterminação no planeta.
se não tiver um controle central, não vai dar. A coisa está caminhando para isso. O encurralamento será esse, será inevitável. Vai chegar uma hora que todo mundo vai levantar a mão e dizer: salve-nos, alguém nos salve. Alguém nos salve. Que esse ânimo todo ainda para partir a terra, para a xenofobia, para a minha nação, para o seu povo, na hora que a desgraça bater geral, meu amigo, a questão vai haver todo tipo de tentativa de autopreservação nacional, vai haver muito conflito, mas vai chegar uma hora de encurralamento tão grande em que as mãos vão se erguer e vão dizer: se alguém tiver uma proposta, tragam. Liberdade já não me interessa, interessa apenas sobrevivência, de algum modo. É para aí que a gente caminha e faz todo sentido com o Apocalipse. Então cada geração deve ler o Apocalipse na sua geração sem fazer a pergunta: quando será que Jesus vai voltar? Mas apenas fazendo a pergunta: como é que na minha geração, que é sempre uma geração de Roma, que é sempre uma geração babilônia, que é sempre uma geração grande meretriz, que é sempre uma geração de poder e de controle, em qualquer geração assim foi, só se torna mais sofisticado, como é que eu, que carrego o selo do Cordeiro na minha fronte, tenho que me mostrar, entender, me postar, entendendo o processo e o fenômeno histórico inteiro que me cerca? É para isso que o Apocalipse foi escrito. Para eu aprender a me postar em cada geração apocalíptica. Porque Jesus poderia ter voltado na de João, por que não? O que seria de mim? Não. Eu poderia ter nascido. voltado na de qualquer um outro, em qualquer outro tempo. Poderia já ter voltado antes da gente, poderia voltar agora, pode voltar amanhã. Então, se a liberdade dele para voltar é esta, significa que ele está voltando todo dia. Por isso, a minha existencialidade não pode prescindir de ser uma existencialidade escatológica. O Novo Testamento afirma que a minha alegria existencial procede da minha percepção escatológica. É sofrendo aqui e erguendo a cabeça e vendo a redenção que se aproxima. João diz que quem perde essa esperança não purifica mais o coração. Ao mesmo tempo, aquele que mantém em si essa esperança, purifica-se a si mesmo. O escritor de Hebreus diz que quem perde essa exultação de esperança, perece. É a parábola das virgens, é deixar o fogo apagar e dormir enquanto espera o noivo. Então, todo chamado de saúde existencial para enfrentar o mundo, na sua apocalipticidade que se repete geração após geração, tem a ver com manter a exultação da esperança, essa alegria, essa brevitude. Eis que ele vem sem demora, porque ele pode vir a qualquer momento, ele pode vir quando ele quiser, ele pode me levar quando ele desejar, de modo que todo dia meu diante de Deus é um dia da volta de Jesus, seja ele vindo para mim, seja eu indo para ele. E o mundo que me cerca todo dia é um mundo apocalíptico. E viveu aqui, como você pregou ontem, certos do abraço como do empurrão. Claro, né? Claro. Do aplauso como do ser renegado. Uhum. Sem fantasia, essa é a vida. E esse é o espírito. O pai de família não sabe a que horas vem o ladrão. Por Então isso ele que vigie e fique atento. Essa é a nossa neurose, alegria, né, Caio? de salvação. Porque tem muita gente que usa disso para botar uma neurose em cima da pessoa. Não, mas é o cara que faz isso só debaixo da lei e da justiça própria, sem graça, né? Aí é aquele sujeito, sugerava o que antigamente? Não vou ver filme de 18 anos que Jesus pode voltar, eu vou estar. Não. Era aquela coisa do crente Dera doido. se fosse isso. Né? Ou aqueles outros, eu não vou mais nem casar, eu não vou mais nem isso, eu não vou mais nem aquilo, não vai dar tempo, não vou me formar, não vou passar no vestibular, não vou... Não tem nada a ver com isso. Jesus disse: bem-aventurado é o servo que quando o seu Senhor voltar, o encontrar fazendo assim. Fazendo o quê? Cuidando dos irmãos, não maltratando ninguém, fazendo bem, dando copo d'água, vestindo os outros, abrigando enfermos, entregando a vida às causas solidárias, mantendo a chama da esperança acesa, multiplicando os dons, talentos, graça.
riqueza interior, fazendo o seu melhor na vida. Foi isso que Jesus disse, olha, é assim, a espera vai ser dura, vai ser longa, a tentação é apagar a chama, é perder a alegria, é morrer no coração, é se desesperançar, mas não façam isso, porque quem ceder a isso vai ficar grosseiro, bruto, vai enterrar o talento, vai apagar o ardor da alma, vai perder a alegria de existir, vai se tornar o mais infeliz de todos os homens. O segredo é saber que as coisas são como são, mas dizer assim na terra como no céu. Então eu sou filho do reino de Deus, eu vou trabalhar neste mundo para adiar todas as profecias, se possível para cancelar as profecias. Porque vou trabalhar contra todo o mal, vou trabalhar contra toda a peste, todo o diabo, todo o anticristo, toda a morte, toda a poluição, todo o efeito estufa, todo o furo na camada de ozônio, toda a violência, todo menino de rua abandonado. Eu vou viver como se minha responsabilidade de realizar tudo que seja bom e possível na terra, que a volta de Jesus seja minha. O compromisso da volta de Jesus é com Jesus. O meu compromisso feito diante de Jesus é com o homem. É com o homem, é ver Jesus no homem. É isso que ele vai dizer no final. Olha, vem para cá, servo bom e fiel, porque você me viu no homem. Eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estive nu, tu me vestiste, tu viveste me vendo no homem. Enquanto mantiveste a esperança olhando para cima e dizendo, vem Senhor Jesus. Mas enquanto tu dizias, vem Senhor Jesus, tu me viste em todo homem que não parecia com Deus e nem com o homem, que parecia com trapo e com lixo. Esse é o chamado, esse é o equilíbrio, essa é a tensão existencial. É vocação escatológica para a glória e é a ação imediata de solidariedade e amor, atrasando as profecias. Eu apresso a volta do Senhor quando eu vivo atrasando as profecias. Melhor da peça é esperar por ela, né? Eu apresso quando eu vivo atrasando. Por quê? Por alguma razão o mundo continua seu fluxo. E cada testemunho da bondade de Deus no mundo apressa o dia da vinda de Deus. Porque mais pessoas não é a calamidade que apressa o dia da vinda de Deus. É a bondade que apressa o dia da vinda de Deus no meio da calamidade. O grande clamor é o ato da bondade no meio da maldade. Mas os crentes sentam e dizem, não vamos fazer nada não, que é para ver se o Senhor volta mais rápido. Ou como esse presidente maluco do Irã, cujo nome é tão complicado que até hoje eu não consigo pronunciá-lo por inteiro. Amani Mojahedin. É uma coisa... Olha, isso aí não é língua estranha. O cara... Ele se sente parte de uma herança muçulmana, islâmica, do Messias. E é uma variante muçulmana, especialmente os xiitas, tem isso como certo. E a linha que, por exemplo, os sunitas adotam, crê muito mais que o Messias que vai voltar, o grande julgador dos homens, será Jesus. Mas essa outra linha diz que é Jesus e esta figura islâmica dessa descendência. E que é o que esse indivíduo crê, e ele mesmo crê que se ele não é essa pessoa, ele é um precursor, um João Batista dessa hora. Isso ele declarou nas Nações Unidas, tem declarado em vários lugares por aí. Agora, ele também já declarou que qualquer produção calamitosa na Terra apressa esse dia. Por isso, essa é uma das figuras mais perigosas que existem no planeta hoje. Porque eu não sei quais são as motivações totais, ou pelo menos suponho quais sejam algumas, do ditador norte-coreano. Mas, com certeza, elas não são religiosas. Agora, a desse indivíduo, a força motriz dela é religiosa, o que faz dele uma pessoa com capacidade de surto muito maior, calamitoso em relação a vamos produzir calamidade para apressar aquele dia, enorme. E eu acho que esse tipo de gente, com esse tipo de cabeça, chegando a determinados níveis de poder, são os que têm o maior potencial de deflagrar processos que a gente não pode nem imaginar os resultados e as consequências, nem os encadeamentos deles, né?
Bom, tá ficando escuro, já são 10 para as 5, tem alguma pergunta mais? Tem dois assuntos aqui que eu não sei se poderia ser tema pra gente, talvez para amanhã, você que sabe. Seria a volta de Jesus um tema, e a Vânia queria muito que a gente falasse sobre livre-arbítrio. E o Adriano perguntou qual a sua opinião acerca da teologia acadêmica do Seminário de Dificuldades. E Vandercy está sempre perguntando se você vai lançar o livro Em Busca disso. Ontem eu respondi, você não estava aqui não, Vandercy? Não, Vandercy. Tá. Ontem eu expliquei a história inteira. Ontem, pega o programa de ontem, eu falei até um bom tempo sobre isso, mas não vou lançar não. E os temas, o que você eu acha? acho que a gente pode voltar amanhã com um tema bem livre, em vez de estabelecer um tema. Eu vou pedir a cada uma dessas pessoas queridas para recolocarem seus temas amanhã, assim que o programa iniciar. E a gente conversa sobre essas coisas. Sobretudo que as dúvidas das pessoas fossem colocadas, não apenas coisas teóricas. Se você quiser falar de você mesmo, pode perguntar. Não precisa se identificar e você diz, não, mas o chat diz quem a gente é. Mas você pode mandar uma carta, você pode escrever para o Elmo, webmaster@caiofado.com, e o Elmo encaminha a carta, ou pode escrever direto aqui para o Tom. Fonseca Lennon. Fonseca Lennon, @hotmail.com. Vou escrever aqui. Ele está escrevendo aqui no chat. Fonseca Lennon, Lennon de John Lennon mesmo. O outro eu não deu certo não, porque todo mundo preferiu esse. Né? Fonseca Lennon, @hotmail.com. Escrevam para o Fonseca. Agora, fica muito melhor, que todo mundo perguntando aqui, é complicado. Lembra de você fazer uma pergunta pessoal, mas fazê-la com objetividade, de modo sucinto, que não dá para ele ficar lendo a carta. E para contar uma coisa real e profunda de você, de fato você não precisa de muito tempo. Dá para dizer assim de modo muito sincero e direto o que está acontecendo. E não precisa se prender a sábados e domingos, então eu subi no ônibus, desci do ônibus. Não, conta a alma, o que dói. E a gente fala de todo o coração e me ajudará muito também, porque como eu tenho dito, eu continuo escrevendo, respondendo cartas no site, mas eu ando com muita dor nessa musculatura e eu estou precisando me poupar um pouquinho, de modo que se eu puder ir falando, eu não estou com dor no queixo, de modo algum. Eu tenho o maior prazer em falar, né? E facilitará bastante a minha vida. Não esqueça de divulgar o Papo de Graça. Eu queria terminar hoje, sem saber se uma moça que me escreveu da Itália hoje de manhã está vendo neste momento o Papo de Graça. Eu sugeri a ela que assistisse. Eu não sei quem leu lá no site uma carta que eu postei por volta de 11h30, meio-dia, sobre uma pessoa que diz que está com a impressão de estar morando na Itália numa casa mal assombrada, porque ela divide a casa, tem moradores em cima e moradores ao lado. Eu acho que é um prédio, ela mora embaixo. E na parte de cima moram apenas um senhor, a esposa e um filho. E ela disse que é uma barulheira, uma zoadeira de sapatos altos e mulheres andando para lá e para cá, poco, e gritaria, e barulho, e bate isso, e mexe móvel, e enfim, aquilo tudo lá para cima. E ela vai lá e a família nega qualquer coisa. A última vez ela foi, só estava inclusive o pai e o filho em casa, ambos vestindo sandália havaiana, e de fato mostram ser pessoas absolutamente calmas, que não gerariam isso. Ela já perguntou a um vizinho ao lado se ele ouve as mesmas coisas. Ele disse que no início ele ouvia muito, mas que de um tempo para cá ele parou de ouvir, provavelmente até porque não interpretasse aquilo do jeito que ela passou a interpretar ou a temer que fosse, né? Eu dei lá os conselhos a ela no site. Acho que já até debateu sobre isso aqui. Já, várias vezes. E prometi a ela que oraria por ela agora. E também a estimulo a entrar na VMVTV, a procurar os
papos de graça anteriores sobre isso. E lá no site também tem muita leitura a ser feita sobre o assunto. Então, eu queria que nós orássemos e você, em qualquer lugar do Brasil ou da terra, se associe a nós em oração. Só a irmã por quem nós oramos que ia fazer uma cirurgia, estão perguntando de Gov, como é que ela está. Qual delas? Ontem nós oramos por 3 pessoas aqui. Eu pensei que fosse a Marta que ele estava se referindo. A mulher do Chico? Deve ser. A Martinha, graças a Deus, a cirurgia foi bem. Todos os prognósticos são os melhores possíveis. Ela está bem, graças a Deus mesmo. E o próprio Chico estará aqui, provavelmente na próxima semana. Marta mesmo, Marcelo falou que é a Marta. Falando a respeito disto, né? E a menina pela qual eu havia orado ali na rua, na padaria ontem, oramos outra vez por ela, aqui, que mora no Lago Norte, também foi operada ontem. Eu estou por receber ainda, notícias mais detalhadas dela. Né? Paizinho querido, amém. Nós sabemos que Tu estás conosco, Tu estás entre nós, Tu estás em nós e nós estamos em Ti. A nossa vida é em Deus. A nossa vida é em Jesus. Nós não temos que gritar para além das estrelas. Nós não temos que Te procurar em nenhum abismo abissal em nós mesmos. Nós estamos em Ti, Tu estás em nós. Esse é o milagre. Essa é a grande resposta à oração de Jesus, quando disse: eu neles e Tu em mim e eles em nós. É assim que nós estamos em Ti. Assim como os peixinhos desse lago aqui ao lado estão mergulhados na água, é assim que nós estamos em Ti. Tu és nosso ambiente interior e exterior. Nossa vida acontece em Ti. É por causa dessa comunhão que pode se estabelecer agora entre nós aqui e todos os irmãos, a nós unidos em Ti. Por causa da possibilidade de nós todos ficarmos dentro, juntinhos desse mesmo ambiente que é maior do que o tempo e o espaço, que não se impossibilita por distâncias e que nos aconchega em Ti. É por causa disto, Pai, que eu peço agora que Tu socorras a todos aqueles que em Ti e nesta comunhão de amor e fé estejam orando e pedindo socorro e buscando graça para a ocasião oportuna, conforme a necessidade de cada um. Amém, Senhor. Ao que está doente, enfermo no corpo, na alma, na mente, nas emoções, ao que carrega anomalias, ao que está vivendo crises de alguma coisa, ao que está no meio de uma situação opressiva e perturbadora. E, sobretudo, eu oro por essa irmã querida lá na Itália, sozinha, pedindo que Tu envies o Teu anjo, que o coração dela se encha do temor de Deus e de nenhum medo de nenhuma força espiritual. Que o Teu amor seja tão poderoso no coração dela que ela não tenha medo de mais nada. E assim a presença do Teu amor em fé no coração dela expulse não só todo medo, mas toda obra maligna. Eu, em nome de Jesus, peço que, se ela esteja ou não esteja nos vendo e ouvindo agora, no entanto é a Ti que oramos, e por isso eu peço que, mesmo que ela não esteja nem um pouco sabendo, quando ela volte para casa hoje, ela já encontre um ambiente todo novo, amém, todo Senhor. limpo, todo leve, todo fresco, todo de outro espírito, todo com outro cheiro, todo com a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente boa, querida e amada. Está escurecendo cada vez mais cedo, porque é inverno, está chegando perto do inverno. Então eu tenho uma proposta a fazer. Eu vou conversar com o Edivaldo, que agora já nem precisa vir todos os dias aqui para botar o programa no ar, porque ele está conseguindo botar remotamente no laptop dele, onde quer que ele esteja. Ele entra lá na emissora e entra aqui, pá, junta tudo e bota a gente no ar. Se a gente pode mudar de 3h30 para 3 horas, que era o plano original, era fazer de 3 a 4h45 no máximo. Porque
quanto mais próximos de julho, mais escuro ficará, mais cedo. Como tudo aqui é natural, a gente não usa nenhuma luz artificial, provavelmente seja isso que vem acontecer. Então fique preparado, que a gente vai anunciar no site e obviamente para a Assembleia da VMV-TV, que são umas 25 mil pessoas cadastradas com e-mail, nós vamos mandar para todos logo e em primeiro lugar, tá bom? Beijão e obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Obrigado por tudo. Até amanhã com a graça de Deus. Bye, bye.